Um, dois, som, som, som. Um, dois, som, som, som. Ei, som, teste. Alô, som. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, Shuri ei. caiu de novo, né? Ei, ei. Microfone. Ei. Acho que a Jody foi embora. Som. Ei. Ok. Ok. Um, dois, som, som. Avisa aí na hora de liberar o PA, tá desligado, hein? O pessoal tá batendo papo lá atrás. Né? É que o culto acabou mais tarde, né? O do primeiro aí. Santo para sempre, sol maior, tá? Ney, pode abrir, por favor? Vamos, povo. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Olá, boa noite. Vamos ler junto um trecho do capítulo 19 de Apocalipse? Você vai buscar na sua Bíblia e você vai encontrando e colocando-se de pé para lermos juntos. Nós aqui lemos o primeiro verso, nós aqui, ok? E a igreja lê o segundo verso e vamos até o verso 9. Até o verso 9. Apocalipse 19. Amém? Podemos? Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Ficou fraco, né? Tá difícil de ler? Tá diferente? NVT, é a NVT que eu tô lendo. Me perdoem, não falei para vocês. Verso 2: seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma
vez as vozes ressoaram. Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todos sempre. 4. Então, e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono. Disseram: Amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu puro e branco, representa os atos. E o anjo me disse: escreva isto. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes somos, porque fomos convidados para participar do grande banquete. Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor por esse chamado. Agradeça ao Senhor porque Ele colocou fé no seu coração para crer, para proferir as palavras de salvação. Ore ao Senhor. Vamos cantar. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
todo figueira. sempre ao Senhor. Dó maior. Nós cremos e confiamos nessa palavra, Senhor, e te bendizemos. Tu és um Deus eterno, poderoso, provedor. Te exaltamos, ainda que a figueira não floresça e não dê fruto, a vide. Nós cremos. O Senhor é o nosso provedor, o nosso auxílio, o nosso governo. Amém? Vamos cantar ao Senhor. gratos e o nosso coração é grato. Nós vamos cantar agora agradecidos ao Senhor por tudo que nos tem dado. Amém? Por esse final de semana que passamos com os adolescentes, por termos sido guardados pelo Senhor, pela sua provisão diária, pelo irmão que está do seu lado. Já viu quem está do seu lado? Já deu um sorriso para ele? Que bom que você está aqui. Somos a imagem e semelhança
sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Somos gratos. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Ele fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvaremos ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. E o seu louvor estará continuamente em meus lábios e também em meu coração. Oh, Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará todos os dias em meus lábios e também em meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Gratos somos, Senhor, Vamos fazer um coral agora? Jesus Cristo será sempre nossa canção. Sempre, sempre, sempre. Jesus Cristo é e sempre será a nossa canção. Aleluia, glória ao Senhor. Ele tem nos dado a sua herança, Ele tem nos dado a boa parte. Aleluia. Boa noite, igreja. Vou pedir um pouquinho que você fique mais um pouquinho de pé. Nós vamos fazer agora a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Aquilo que você trouxe à casa do Senhor, seu dinheiro, a sua oferta. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 21, versículo 1 e 2. Jesus estava observando e viu que os ricos lançavam seu dinheiro na caixa de oferta. Viu também que certa viúva pobre
pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Só versículo 1 e 2. O restante da história a gente já sabe, a gente conhece. E é uma história conhecida, como a gente vê essa viúva indo ao templo e Jesus observando. Mas a gente não observa nessa história que algumas coisas estão fora de lugar. Se você pensar que era uma viúva pobre nessa época não tinha necessidade de levar. Era isenta, porque um dos cuidados que a gente tem, que a Bíblia relata ali nesse texto, é que a gente tem cuidado, desde o Antigo Testamento, com o pobre, com o órfão, com a viúva. E esses são os cuidados. Mas essa viúva leva aqui. O texto quer dizer para você que quando você deixa alguém que não tem necessidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta, também como oferta de gratidão, e você deixa de fazer o que você deve fazer, aquilo que nós temos condições de fazer, que não somos tão pobres assim, alguma coisa está fora de lugar. Alguma coisa está fora de lugar, como esse texto mostra. Alguém que tem tão pouco, trazer aquilo tudo que tem, é sim uma oferta de gratidão, mas é também uma denúncia para mim e para você, porque alguma coisa está fora de lugar. Então, quando você deixa de trazer a sua oferta, podendo trazer, nosso reino não está completo. Eu te digo, alguma coisa está fora do lugar. Que você tenha esse coração grato, também como dessa viúva, que traga sua oferta ao altar, que você contribua, que nos ajude, como ajudou o nosso acampamento. Quero te dizer que sua oferta nos ajudou muito. Hoje nós tivemos um churrasco, porque nós tivemos a sua oferta. Como eu te disse, coisas estão no lugar, coisas boas acontecem quando coisas estão no lugar certo. E esse é o reino de Deus, que coloca as coisas no lugar que devem estar. E é assim que nós entendemos e agradecemos a você pela sua oferta de semana passada, que nos ajudou tanto. E que você continue contribuindo, porque possa ajudar outras pessoas, em outros projetos, em outras necessidades, pessoas que não têm, que possam ter, que a gente consiga dividir e fazer desse reino um pouco mais justo, um pouco mais humano, aqui nessa terra tão difícil. Você contribua, em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que
atraiu, nos alcançou e desde então tem nos transformado segundo a imagem e semelhança de Jesus. E ser segundo a imagem e semelhança de Jesus requer passar por processos difíceis, mas é bom. O fim das coisas é melhor do que o começo delas. Ele é bom, creia, Ele é o nosso maior tesouro, Ele é o melhor que nós temos nessa vida. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, Jesus. Eu encontrei o meu tesouro, Ele é o melhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, Jesus. Eu encontrei o bem mais precioso, meu maior amor. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. E agradecendo também pelas pessoas que nos ajudaram nesse acampamento. Como a gente viu durante esse fim de semana, a Elaine falou, nós estivemos com os nossos adolescentes, como eu te falei, você podia ajudar. E foi muito bom. Tem apenas 2 dias lá, rapidinho, para aqueles que nos emprestaram as barracas, falar que serviu muito. O ar-condicionado da barraca estava ligado, no full, né, 17 lá, e nós agradecemos a Deus pela sua vida que nos emprestou as barracas, a gente conseguiu dormir, os meninos se divertiram muito, e foi muito legal. Nós vamos agradecemos também o pessoal da cozinha, cara, que nos ajudou, o Wilson, Grace, Cláudia, Deus te abençoe e abençoe vocês nesse ministério, que também é uma oferta ao Senhor, como os dízimos e ofertam suas vidas com serviço, com trabalho. Nós agradecemos, porque nós podemos ver esses meninos sendo abençoados ali por vocês. Haroldo, que esteve lá com a gente também, fazendo uma dinâmica muito legal, ensinando um pouco de tática, de andar pelo mato, isso muito legal. Michael, Lidiane, muito obrigado também. Michael sempre junto com a gente. Você que contribuiu, como eu te falei, muito obrigado. Nós agradecemos, louvamos a Deus pela sua vida. Senhor, te agradecemos por esses dízimos e essas ofertas, Pai, que foram depositados aqui. Louvamos o teu nome porque nós podemos ver, Senhor, a tua fidelidade para com as nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado, é o Senhor que nos dá cada centavo, cada dinheiro, saúde para trabalhar. Nós louvamos o teu nome por isso, Pai, e o pouco que nós podemos trazer diante do altar, o Senhor receba, Deus, também como oferta de gratidão. Que esse dinheiro possa ser reinvestido para o crescimento do teu reino. Que esse dinheiro, Senhor, possa ser revestido para que nós possamos ver o seu reino crescer e se espalhar aqui na terra, Pai, com justiça
e com igualdade, Senhor, para todos, Deus. Sê com as nossas vidas e nos dê um culto, Senhor, abençoado, em nome de Jesus. Amém. Pedir a você que se sente um pouquinho, rapidinho, que a gente vai fazer nossos avisos, também os avisos da semana. Almoço do Coral, próximo domingo, pós a EBD, valor R$20. Você também pode estar participando, vindo à casa do Senhor, almoçando com a gente, é muito legal estar todo mundo junto, almoçando. Provavelmente, se você também não puder almoçar aqui, você vai poder levar para casa, creio eu, que você possa estar aqui com a gente, R$20, próximo domingo. Vamos lá, próximo aviso. Sim, dia da igreja perseguida, o culto no próximo domingo, o culto do dia da igreja perseguida, o pastor já tem falado sobre esse culto. A gente vai receber irmãos aqui missionários aqui nossos que trabalham em países perseguidos, em países com alto índice de perseguição, e vai ser uma experiência interessante. Que você possa estar presente, porque esse culto também não vai ser filmado, ele não vai ser transmitido, para também preservar a vida dos nossos irmãos que estão indo para um campo muito difícil, que você esteja presente aqui para ouvir um pouco mais daquilo que Deus tem feito, das pessoas que Deus tem chamado para esse ministério. Dia 20 também, dia 20 participa sua família, deixa eu ver mais um aqui. Dia 11 de julho é o culto. O que é isso? Desculpa. Tá ali do lado. Eu estou meio atrapalhado, porque eu não estou conseguindo entender. Te confesso que até domingo passado era um aviso para cada um, de repente colocam 3 na mesma tela, aí eu fico enrolado, cara. Noite de Caldos, dia 20. Participe, traga sua família, um outro evento. Dia de Caldos, dia 20, aqui na igreja, vai ser aqui no Campinho. As sociedades estarão trazendo caldos, estarão trazendo coisas gostosas para a gente comer, soltar as crianças pelo campinho para dar uma corrida atrás de uma bola, enquanto a gente conversa, enquanto a gente bate papo, enquanto a gente pode desfrutar também dessa noite agradável entre os irmãos. Obrigado, Sofia. Capacitação para palhaço de hospital, isso aí. Eu conversei um pouquinho com o Gustavo sobre esse ministério, essa semana a gente estava trocando a ideia, e é uma capacitação. Se você tem vontade de trabalhar com isso, se você tem interesse nesse tipo de área, que é muito, muito legal, você poder levar Jesus de forma lúdica, num momento tão difícil que é estar no hospital, mas você ter ali um pouco de alegria, e nesse momento que as pessoas estão tão tensas ali, você pode difundir e propagar um pouquinho do Evangelho, dar um pouquinho de esperança. E nada melhor que o nariz, né, Gustavo? O nariz transforma, não é isso? O nariz abre portas. E esse nariz de palhaço muitas vezes abre portas onde você não chega vestido assim, onde as pessoas não te dão um sorriso se você chegar com a Bíblia debaixo do braço para falar do teu Evangelho, elas não vão te receber. Mas o nariz de palhaço, ela logo já abre um sorriso, já olha para você de forma diferente, e esse nariz abre portas. E você pode usar essa ferramenta também para difundir o Evangelho. E é isso que a gente vai ter nessa oficina, nesse dia. Tá bom? Nossos acampamentos também continuam. Final de semana foi dos adolescentes, temos das mulheres em agosto e dos jovens em outubro. Também, fique ligado aí que você também possa estar participando. O nosso, eu posso te dizer, foi muito bom. Apesar de pequenininho, foi muito bom estar com eles, muito bom estar com eles nesses dias. Tá bom? Nossos visitantes, você que visita pela primeira, segunda ou terceira vez, te convido a ficar de pé. Você que convida pela primeira, segunda, terceira vez, meus sogros estão aqui. Você, a visitante lá atrás, que Deus possa estar abençoando vocês. Como diz o pastor, né? Se você vier mais de 1, 2, 3 vezes, você já não é visitante, que a gente garra. E se você veio mais de 1, 2 ou 3 visitantes, te digo também que a gente falha, porque também já era para você se sentir em casa. Então, se você vem mais de 3 e 4, não é sentido visitante, também não é culpa sua, muitas vezes é culpa nossa, que ainda não te acolheu, que ainda não te recebeu, que você se sinta acolhido em nosso meio, que Deus te abençoe a vida de vocês, cuide de cada um de vocês, pode sentar. Amém. É isso. Vamos a mais um cântico. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Deus Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão,
Amém. Vamos chamar as crianças aqui na frente. Nosso pregador também da noite, Carlos Peterson, presbítero. As crianças até 11 anos estarão saindo para o seu culto. Bom. Pedir a Lidiane que possa estar orando nesse momento, orando também pelo Peterson, que vai trazer a mensagem, a gente possa estar abençoando as crianças, os professores. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, por essa noite, por esse culto que estamos ofertando a Ti, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai, porque tudo que fazemos, ó Deus, é para o Senhor, é para louvor e para a honra do Teu santo nome, Pai. Quero colocar essas crianças nas Tuas mãos nessa hora, Pai, onde o ensinamento dessa noite será ministrado aos seus corações, ó Pai. Que essas crianças recebam, ó Deus, como flechas ali, ó Deus, aos seus corações, para que elas possam germinar, possam dar frutos, ó Deus, futuramente, ó Pai. Então, nós colocamos essa noite diante de Ti, colocamos a ministração diante de Ti e Te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, possa fazer sentido na vida de cada uma delas, ó Pai. Abençoe, Deus, o Peterson nessa noite, abençoe a ministração também aqui para os adultos da Tua palavra, que ela possa ir de encontro a cada coração aqui, ó Pai, e que possamos, crianças e adultos, serem transformados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que oramos e Te entregamos. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vou convidar que a igreja, nesse momento, possa abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6. Nós faremos a leitura do versículo 10 até o versículo 20. Efésios 6, a partir do versículo 10 até o versículo 20. O tema da nossa mensagem hoje é fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10 até o versículo 20. A versão Ara, Almeida, Revista Atualizada. Não sei se vai passar na tela, mas o texto diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos. Senhor Deus, a sua palavra foi lida nesse momento e rogamos ao Espírito Santo que venha falar à nossa mente e ao nosso coração, para que possamos entender o que Tu queres essa noite para as nossas vidas. Fala, Senhor Deus, e tira, Senhor Deus, tudo aquilo que vem nos atrapalhar, que vem desvirtuar a nossa atenção, para que possamos de fato sair daqui cheios do Espírito Santo e possamos, como um bom soldado de Cristo, viver nesse mundo. Essa oração que nós fazemos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Apóstolo Paulo, quando ele escreve Efésios, ele vem descrevendo nos primeiros capítulos o milagre da salvação. Ele coloca todo um plano de soberania de Deus para a vida do cristão. Ele vem apresentando o papel de Deus no processo de restauração da humanidade. Ele vem apresentando o papel de Jesus Cristo como o sacerdote perfeito, aquele que morreu na cruz, que pagou um alto preço, que verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. Ele descreve o papel do Espírito Santo que nos marca, que nos sela, que nos faz uma marca atestando que nós somos heranças de Deus, que fomos resgatados, que fomos conduzidos a uma condição espiritual de herdeiros em Cristo, nas regiões celestiais. Nós somos resgatados por esse trino Deus que age na nossa vida, e através de um sacrifício na cruz, eu e você, nós somos resgatados de um império das trevas e conduzidos para o reino do amor em Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele vem descrevendo inicialmente esse plano perfeito, esse plano de resgate. Depois ele vem falando e revelando um mistério que não só os judeus foram alcançados por essa graça, mas apresentando também que os gentios faziam parte e poderia ser chamado povo de Deus, filho de Deus. E aí eu e você fazemos parte desse mistério, desse segredo que é revelado pelo apóstolo Paulo, que é o pregador dos gentios. Eu e você, nós não fazemos parte de uma genealogia direta de um judeu, talvez tenha um ou dois que faça, mas nós, mesmo não fazendo parte desta descendência direta, nós somos alcançados pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. E ele vem descrevendo sobre a unidade da fé no capítulo 4, ele vem descrevendo sobre como eu e você, nós devemos imitar a Deus, sendo, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele vem dando contextos e instruções práticas de como eu devo exercer a minha função como marido e esposa no meu lar, como filho, como patrão, como servo. E aí ele vem fechando a sua carta, fazendo um grande chamado. Esse chamado merece atenção. Ele vem falando, apresentando que existe uma guerra espiritual. E muitas vezes, eu e você, nós não percebemos que somos chamados filhos de Deus, fazemos parte de uma igreja invisível, de um corpo de Cristo, e que esta igreja, este corpo, esse ser bem ajustado, que tem um cabeça, Jesus Cristo, é uma igreja militante. E quando eu falo que esta igreja é uma igreja que vive em luta, que é uma igreja militante, nós, como os participantes desse corpo, não é uma guerra física, em que eu tenho um inimigo e que eu simplesmente vou desferir socos e pontapés e vou me ver vitorioso nesta guerra, mas é uma guerra espiritual, uma guerra invisível. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra que nós, de antemão, no capítulo 2, ele diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado,
nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Então eu e você, antes de ter um resgate, antes de ser atingido pela graça de Cristo, essa graça irresistível, nós também estávamos andando no curso desse mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que atua sobre os filhos da desobediência. A pessoa que ainda não teve um encontro real com Cristo, ela é conduzida por esses espíritos, por essas potestades, por esses dominadores, e ela acaba tendo uma inclinação, o seu coração passa a ser desobediente, e ele, consequentemente, é considerado filho da ira. Porque aquele que não é filho de Deus, aquele que não é povo de Deus, aquele que, como nos aprendemos hoje de manhã, aquele que não é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é filho da ira. A palavra de Deus nunca volta vazia, ou ela traz vida, ou ela traz justiça, perdição. E a palavra hoje de manhã a gente falava sobre a pedra angular, a pedra que muitas pessoas rejeitaram. E a pedra angular fez com que essas pessoas que rejeitaram Jesus Cristo, essa pedra virou pedra de tropeço. Mas a partir do momento que eu tenho um encontro real com Deus, a partir do momento que eu sou alcançado, que eu recebo a graça e o Espírito Santo toma conta de mim, do meu corpo, e eu viro o templo do Espírito Santo, eu me torno, além de filho de Deus, além de herdeiro em Jesus Cristo, eu me torno um soldado de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo fala, no capítulo 6, que eu e você, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força não está como soldado de Cristo na nossa inteligência, a nossa força não está no nosso bom emprego, a nossa força não está na nossa condição financeira, a nossa força não está na nossa inteligência, a nossa força não está na nossa saúde, no nosso vigor, a nossa força não está nas nossas posses, mas está fortalecida no Senhor e na força do poder que vem do Senhor. Diante dessa guerra espiritual, nós precisamos rememorar que o diabo foi vencido na cruz, a morte foi vencida na cruz, tragada foi a morte pela vitória, e Cristo, quando derramou o alto preço, quando foi o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, ele destruiu as obras e anulou as obras do diabo. Em decorrência dessa certeza, o diabo cria algumas ciladas, porque ele sabe que o destino dele está próximo. Apocalipse fala que ele vai ser lançado em um local de chama e será destruído com todas as suas potestades, com todos os seus dominadores. Mas, enquanto eu e você ainda não tivermos um corpo transformado, um corpo glorificado, nós ainda vamos passar por períodos e precisamos estar atentos. O versículo 12 fala que, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 10, ele disse, porque pela igreja, a igreja recebe uma missão, porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora diante dos principados e potestades nos lugares celestiais. Uma primeira convicção, após saber que eu tenho que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que a minha guerra não é contra carne ou sangue. Muitas vezes batalhas vão surgir, que pessoas vão se levantar, e eu preciso ter o discernimento espiritual, que esta pessoa não é
o meu inimigo, a despeito de talvez estar sendo usada pelo próprio diabo, porque nós temos uma passagem que o próprio Jesus Cristo chamou Pedro, está repreendido em nome de Jesus. Você não está falando isso, não é você que está falando isso comigo, não. Eu vou cumprir sim o plano da salvação. Repreendeu o próprio Pedro, um apóstolo que estava ali aos pés de Cristo. Mas a nossa guerra, a despeito de talvez pessoas que são usadas, é uma guerra espiritual. E eu preciso ter esse discernimento, porque muitas ciladas, muitas estratégias, muitas situações vão se aflorar diante de mim, fazendo com que o inimigo seja apresentado que não é o inimigo verdadeiro. Geralmente, ciladas assim acontecem no ministério de crentes. Às vezes a gente acha que o próximo é o nosso inimigo e não está percebendo que nesta guerra espiritual uma cilada foi criada. O texto fala, no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Esse termo vem de estratégia, e não é só uma estratégia, o inimigo somente não estuda, mas é uma estratégia que é pautada em acertos e erros. Ele vai criar uma artimanha, ele vai criar uma emboscada, ele vai tentar criar um engano que ele vai mensurando e vai tentando cada vez mais acertar, porque essa cilada, muitas vezes, nós combatemos, nós vencemos, mas o inimigo, ele quer destruir o povo de Deus. Ele vai usar das melhores estratégias para afastar o povo de Deus, para acertar o povo de Deus. Eu lembro de uma piada que se conta que o céu e o inferno estavam divididos pelo muro. E aí as pessoas no inferno estavam sofrendo e no céu não. E tinham pessoas que estavam ali em cima do muro e o diabo não mexia. E aí foram questionar o diabo por que não mexiam com essas pessoas ali em cima do muro. Só queriam tirar pessoas que estavam caminhando para o céu. Aí a resposta foi: o muro já me pertence. O diabo não vai usar as melhores estratégias para as pessoas que estão perdidas, mas ele vai tentar alcançar, provocar situações para pessoas que estão caminhando em sentido à cruz de Cristo. E a palavra fala, continuando, no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que podeis resistir os dias maus, e depois de terdes vencido o turno, permanecei inabalável. Nós já sabemos que a vida não é fácil. A caminhada cristã, um dos princípios bíblicos de fé reformada, é o princípio da perseverança de todos os santos. Nós vamos passar por muitas situações, por muitas tribulações, mas o apóstolo Paulo nos apresenta uma roupagem, um condicionamento espiritual, que é usar uma armadura que vem do próprio Deus, para que eu passe por aquele dia mau. Tem situações, irmãos, que na nossa vida, de guerra espiritual, de batalha, que tiram as nossas forças, mexe com a nossa mente, mexe com os nossos corações, anulam os nossos movimentos, quando eu não observo que eu preciso estar fortalecido no Senhor e preciso estar atento a essa armadura de Deus, para que eu possa permanecer firme, permanecer inabalável. E uma das coisas que traz muita tristeza ao corpo de Cristo é quando uma pessoa que caminha com a gente sucumbe, cai diante de uma cilada de Satanás. Nós já sabemos que Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabemos que em João 5,18, Deus nos guarda e o maligno não toca no seu Filho. Sabemos em 1 João 4,4, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus,
e resistiu ao diabo, ele fugirá de vós, mas, infelizmente, pessoas não tomam cuidado, não se sujeita a Deus, não busca o Deus que guarda, e acabam sucumbindo nesta batalha espiritual. E aí o apóstolo Paulo vem descrevendo quais são essas armaduras. Ele vem descrevendo, e ele usa uma metáfora de um soldado romano, porque naquele tempo o soldado era uma figura extremamente conhecida no contexto dos judeus. Então o soldado, ele tinha um chinelo, uma bota que vinha até a canela, ele tinha um cinto que fechava em volta do seu abdômen, onde a espada ficava presa, ele tinha uma couraça, ele tinha uma espada, ele tinha um escudo e ele tinha um capacete. E aí o apóstolo Paulo vem descrevendo, versículo 15: calçai nos pés com a preparação do Evangelho de Deus. Versículo 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Esse contexto de verdade tem duas realidades na vida do cristão. Primeiro, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu preciso ter em volta do meu corpo essa verdade que é imaculada, que é intocável, que é extremamente verdadeira, sendo redundante. Jesus é o único caminho, Ele é verdade. João 8,32 fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que é Cristo, esta verdade, este único caminho, Ele liberta, Ele nos conduz no império das trevas e nos faz tornar soldados de Cristo. Mas também num aspecto de viver de forma íntegra, viver de forma verdadeira. Um soldado de Cristo não pode viver em mentira. Um soldado de Cristo não pode viver diante de falsetes, diante de situações mal colocadas. O diabo é o pai da mentira, todos sabem. Lá no Éden, onde nós tínhamos livre acesso ao Pai, quando o homem tinha condição, naquele tabernáculo lindo de adoração diante de Deus, ele tenta mudar, desvirtuar a verdade de Jesus Cristo, seu único caminho, por uma mentira. Ele chega diante do homem e fala assim: se você comer do fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal. E era mentira que ele contou? Não. Porque lá na frente o próprio Cristo, quando você comeu o fruto, agora você é conhecedor do bem e do mal. Mas a mentira que ele contou ali sutilmente e enganou pessoas perfeitas, até aquele momento sem pecado: se você comer, você não vai morrer. E às vezes situações são apresentadas sutilmente para o soldado de Cristo, e se o soldado de Cristo não tiver pautado na verdadeira verdade, ele vai sucumbir, ele vai ser enredado, ele vai ser conduzido. Precisamos ter as nossas vidas como soldado de Cristo, com esse cinturão da verdade. Um outro aspecto que é apresentado é que eu preciso colocar a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma roupa de ferro que colocava sobre o coração. E essa metáfora eu falo que eu preciso manter como soldado de Cristo íntegro o meu coração. A justiça nesse aspecto não é só pautado na justificação por meio da fé, porque eu, sozinho, eu não tenho condições de alcançar a verdadeira justiça se não for por meio de Jesus Cristo, que me salva, que me declara justo por meio do sangue de Cristo. O sangue de Cristo protege o meu coração, porque a declaração de justiça não está pautada em contextos humanos, não está pautada em contexto divino, não está pautada em critérios desta terra, mas em critérios de justiça celestiais. Ele me chancela, o penhor do Espírito me declara justo
não por mim, não por minha atitude, não porque eu tenho capacidade de buscar Cristo, mas porque o Espírito Santo me resgata e me declara justo através do sangue de Cristo. Eu e você precisamos ter essa convicção que a justiça de Cristo precisa ser imputada na nossa vida. A vida do crente precisa entender e rememorar, apesar da nossa condição pecaminosa, apesar de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, nós fomos transportados por meio de uma justiça divina e nós fomos declarados justos por meio do sangue de Cristo. Essa couraça é como se nós lembrássemos que Jesus nos ama e Ele protege os nossos corações. Que a despeito da nossa condição, ainda de pecador, Ele nos protege com a sua couraça da justiça. Uma outra situação que eu preciso lembrar é que o soldado de Cristo, ele calça os pés com a preparação do Evangelho, versículo 15. Eu preciso ter os meus pés pautados no Evangelho da paz. O Evangelho da paz é dinamite, é poder de Deus para a salvação do homem. O soldado de Cristo caminha tendo certeza que o Evangelho operou um milagre na sua vida, e através desse milagre, essa dinamite que explodiu no seu coração, a sua caminhada é pautada no Evangelho da paz, porque somente através de Jesus Cristo nós temos paz, nós somos encontrados em paz com Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus, o nosso pecado faz um abismo, uma separação entre eu e Deus, mas Cristo me liga a Deus, e eu sou encontrado em paz com Deus, não porque eu me arrependi do pecado, mas porque eu sou encontrado porque Cristo me alcançou, e através de Jesus Cristo eu sou encontrado em paz com Deus. Ai daquele, meu irmão, que não foi encontrado com Deus naquele grande dia, em paz, através de Jesus Cristo. Porque, como nós lemos lá atrás, são filhos da ira. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que naquele grande dia a gente tenha a capacidade de ser encontrado em paz. E esse caminhar é um caminhar do Evangelho. O Evangelho transforma. Onde eu caminho, eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo. Onde eu caminhar, as pessoas precisam ver os atributos de Deus na minha vida. Eu tenho que ser um espelho, resplandecendo aquele que é o general dos generais, aquele que guerreia as nossas guerras, do exército pela qual eu faço parte. O meu caminho passa a ser estável, porque as sandálias é pautada no Evangelho da paz. Uma outra situação que eu preciso estar na minha mão, embraçando sempre, o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano, eles tinham um escudo menor, mas os estudiosos indicam que esse escudo era o escudo maior de batalha, que tinha cerca de 1,50 m por 75 centímetros, que protegia todo o corpo do soldado. E o soldado, quando estava em guerra, com a ajuda de outros soldados, conseguiu fazer até uma barreira, como se fosse um muro de proteção, para que pudesse segurar os dardos, as flechas que eram acesas com fogo e lançadas contra os soldados. O inimigo tem lançado muitos dardos. Talvez o dardo da dúvida, talvez o dardo da acusação, talvez o dardo do medo, da vontade de parar, por fim, a alguma coisa. Talvez o dardo da tentação, que é colocada diante das nossas vidas, muitas vezes, mas somente através desse escudo, que é o escudo da fé,
nós vamos vencer e vamos suportar essas tentativas do inimigo. Eu preciso rememorar que a fé precisa produzir nas nossas vidas e na nossa mente, no nosso coração, algo que vai nos tornar inabaláveis por meio de Jesus Cristo. Quando as situações, as ciladas são apresentadas, quando os dardos são lançados, o escudo da fé no Senhor Jesus precisa estar ativo para nos proteger. Se eu não estiver atento à fé, eu vou sucumbir. E a fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Um outro aspecto é o capacete da salvação. A minha mente também precisa estar guardada, precisa estar protegida. E a salvação tem alguns aspectos. Eu e você, nós fomos alcançados pelo Espírito Santo. Nós nos tornamos uma nova criatura. Deixamos as coisas que para trás e passamos a seguir em direção à cruz de Cristo. Mas a salvação tem um aspecto do futuro, de uma vida eterna, de uma esperança que vai se completar quando eu, de fato, entrar na Canaã celestial, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu preciso ter o capacete atestando que eu sou salvo. A salvação precisa ser uma marca latente na minha mente. Colossenses fala que o diabo, ele tenta desvirtuar a nossa mente, a ponto do próprio Jesus Cristo colocar na passagem do semeador, que quando a palavra é lançada, o diabo vem e saqueia esta palavra lançada, e essa palavra cai em terras que não dão bons frutos. Colossenses fala também que o mundo vai apresentar para a gente enredos, sofismo. Sofismo é uma oratória perfeita. É algo que parece extremamente agradável aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, à nossa mente, mas são falsas, são enredos falsos. E se eu não tiver na minha mente a salvação em Jesus Cristo, eu vou ter uma mente prejudicada, que possivelmente vai acabar sucumbindo, caindo, com base nesses enredos, nesse sofismo, nessas oratórias perfeitas que são muitas vezes apresentadas. Então, quando tiver algo que você tem dúvida, lembre que você precisa estar protegido pelo poder da salvação em Jesus Cristo. A sua mente tem que estar canalizada. Muitas vezes o diabo vai falar assim: faz isso, vai por isso. Mas você, quando tem a mente de Cristo, você vai falar: não, eu não vou fazer isso, porque o Deus dos deuses, Ele manda eu seguir esse caminho. E você começa a entender, você começa a ter discernimento espiritual para entender muitas coisas. E Deus, através do Espírito Santo, vai te orientando qual o caminho que você precisa seguir. Meu irmão, se talvez alguma coisa esteja bagunçada na sua mente, clama por Jesus. Clame pelo capacete da salvação. Porque o Espírito Santo, ele não é enganador. O diabo sim, o Espírito Santo não. Ele vai fazer com que a sua mente em Cristo Jesus tenha uma capacidade, um discernimento espiritual de entender qual é a cilada de Satanás para a sua mente e vai te direcionar qual é o caminho que você tem que seguir. Só que não esqueça, o inimigo é sagaz. Às vezes ele vai se apresentar no seu trabalho como uma proposta muito agradável. Talvez essa proposta vai te dar muitos lucros financeiros, mas é uma cilada. É algo que vai te derrubar. É algo que vai te constranger, porque o inimigo está para matar, roubar e destruir. Eu não posso esquecer que Coríntios fala que muitas vezes o próprio diabo se veste como um anjo de luz. E aí eu lembro de um acontecido, vou falar igual o pessoal mais antigo, um acontecido, isso tem 26 anos, lá em Fortaleza. Chegou uma menina bonita para eu namorar. E eu jovem,
E eu tinha um amigo no quartel, recém-convertido, que estava no azeite. E ele chegou diante de mim, segurou meu braço, Raposo. Ele falou assim: irmão, tá vendo essa menina bonita? Aí eu olhei: gata, isso é um capeta. Você não está vendo chifre, não? Você não está vendo, não, que é um diabo na sua vida? E eu olhei assim, eu falei: caramba. Às vezes, o diabo, Coríntios fala, 2 Coríntios 13, salvo melhor memória, o diabo se veste como um anjo de luz para te enganar. Precisamos ficar atentos. A salvação gera transformação. Eu me torno um novo homem, mas gera fidelidade também no Senhor. A minha mente tem que ser uma mente fiel ao Senhor. O apóstolo Paulo continua, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O único objeto do soldado de ataque é a espada. E aqui a espada é o Espírito. E o Espírito é sinônimo de palavra de Deus. Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto, o diabo se apresenta diante de Deus e coloca muitas situações. E Jesus Cristo sempre responde: está escrito, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E vem descrevendo. Eu e você, como bons soldados de Cristo, nós precisamos ter as nossas vidas com essa espada que é o Espírito, essa espada que é sinônimo de palavra de Deus. Não existe soldado sem estar preparado na palavra. Não existe soldado que não tem poder do Espírito. Não existe soldado de Cristo. A revelação nos foi dada, essa revelação especial. E nós falamos hoje de manhã na escola dominical, uma classe muito boa, que o véu que separava se rompeu. Eu e você, nós temos livre acesso ao Pai. O povo de Israel antes precisava de um sacerdote para oferecer sacrifícios e revelar a palavra. Hoje o acesso foi dado a mim e a você. E está nas nossas mãos, nos nossos olhos. Eu e você, como bom soldado, precisamos nos dedicar à leitura da palavra de Deus. Será que, de fato, nós estamos nos dedicando? Ontem eu tomei uma chamada de oração, uma chamada de atenção, não sei o termo, um totó. Gabi me deu uma chamada, falou assim: quando você se prepara para a escola dominical, quando você tem necessidade de pregar, você fica muito mais bonito. Fez até o café de manhã. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus faz a gente andar em novidade de vida. A palavra de Deus faz com que as sementes lançadas floresçam. E eu passo a ser um agente de Deus, um soldado de Deus, que vai redundar tributos de glória a Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus vai me transformar até mesmo no meu casamento, fazendo com que eu seja mais amável com a minha esposa, mais esperto espiritualmente na educação dos meus filhos, no trato com o meu marido, com o trato com os meus servos, com o trato no meu trabalho, porque eu vou ter uma capacidade, uma sabedoria que vem dos altos. E aí, finalizando, o último chamado, vem o chamado do versículo 18. Com toda oração e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Não existe um bom soldado sem oração. Não existe um bom soldado que não tem intimidade com Deus. E a oração que eu estou falando não é aquela oração que eu faço na hora do almoço, antes de ir para a escola dos meus filhos, correndo, agradecendo o alimento todo dia. É uma oração de fato de intimidade com Deus. Não existe um bom soldado que não seja vigilante e perseverante. Um bom soldado precisa estar atento, precisa estar dirigente. É como se ele estivesse
posição de sentido, atento com as suas armas a tudo o que acontece ao redor. Que eu e você, através do Espírito Santo, a gente possa ter essa capacidade de ser perseverante, de ser diligente no Espírito, orando e usando as verdadeiras armaduras de Deus, para que quando chegue o dia mau, a gente possa falar assim: nossa, foi difícil, mas eu estou aqui inabalável. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque nós estávamos mortos e o Senhor nos resgatou. Nós éramos movidos pelo potestades e dominadores desse mundo, mas Cristo nos conduziu para o reino do seu amor. Que possamos ter capacidade, através do Senhor, através do Espírito Santo, através da sua palavra, ser um bom soldado de Cristo, para que possamos, naquele grande dia, ser encontrado em paz com o Senhor, através de Jesus Cristo. Abençoe cada coração aqui, cada mente, para que essas verdades sejam sempre reais no nosso meio, porque passamos por momentos difíceis, passamos por lutas, passamos por situações espirituais, mas nós temos fé em Ti, que vamos vencer, e no final ficaremos inabaláveis através de Jesus Cristo. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido os pastor Filadélfio, nós vamos fazer parte da mesa de Cristo, os presbíteros. Amados, louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Esteja envolvido com a armadura de Deus. Eu não sei até que hora vai, porque o relógio está diferente de 6 horas. Porque me deram 3 minutos para fazer a ordenança do Senhor, né? A gente tem que fazer com 11. Amados, nós louvamos a Deus, uma mesa posta para que nós possamos entender. DJ, põe para mim, por favor, Mateus 26, do 26 ao 28 que nós vamos, né? Agradeço ao Conselho de Pastores, Conselho da Igreja, que nos honra neste momento. A Ele toda a honra, toda a glória seja dada. Amados, é do Senhor. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Havia um objetivo: o Senhor Jesus vai morrer por mim e por você. Justificados, esse é o termo, justificação. Substituiu aquele que estava condenado para morrer por mim e por você. E é interessante isto, né? Que nós estejamos aqui até que Ele venha. E Ele virá, irmãos, com poder e glória, né? Ele virá, né? Eu quero 26 do 26. Isso, é isso aí. Eu gosto de DJ que entende esses negócios, né? Nós vamos comer em memória dele. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 11. Isso não é um ritual, irmão. Nós precisamos entender isso. A mensagem foi bastante clara, é no nosso dia a dia que nós vamos dizer que somos de Cristo. Não porque temos um plástico no carro ou qualquer outra coisa, mas porque nós temos convicção. Mas eu sei em quem tenho crido. No
No primeiro culto nós cantamos o hino 177, firme nas promessas. É promessa para você, meu irmão. Haverá dias maus mesmo na minha vida e na tua vida, e você precisa estar revestido para este combate. Haverá dias maus. Mas João 16:33 diz que Ele vai estar conosco. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Romanos 8:37 diz sobre as nossas vitórias. Nós não lutamos, Ele que já lutou e ganhou. Este momento é um momento muito simples. E eu sempre disse isso, Santa Ceia é igual a Assembleia. Tem que ter espiritualidade. Se não tiver espiritualidade, meu irmão, nós vamos fazer coisas loucas. E tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Nós precisamos entender que este é um momento ímpar para mim e para você, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E essa esperança, meu irmão, é Cristo Jesus. Não há outro, como disse Pedro, não há outro que nós possamos ser salvos. E Ele manda que eu e você façamos em memória dEle. Ao participar da ordenança, do sacramento, eu estou fazendo em memória dEle. Se nós continuarmos neste capítulo aí, os versículos seguintes vai falar que tem uma nova aliança. Uma aliança, um compromisso dEle para comigo e com você. Nova aliança. O Senhor, o livro de Hebreus fala a esse respeito da nova aliança. Em memória dEle, que eu e você vamos participar. Os nossos presbíteros estão aqui, né? Nós já temos por princípio, né, sairmos, mas vamos orar antes, né? Nós vamos orar antes, agradecendo a Deus os elementos e colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Eu não sei se são dois ou se é que eu participo de lá. Participar de lá tem essa vantagem, né? Nós vamos, meu amado, não permita, em nome de Jesus. Não posso participar. Por que você não pode? Não, porque eu estou meio engasgado, engoli um caroço de azeitona hoje. Meu irmão, em nome de Jesus, não há texto que justifique que você não participe. Há texto que diz que você tem que participar. E até confessar. João é bastante claro. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo. É com Ele, é para Ele que nós estamos fazendo. E a Bíblia, na carta de 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, examinai. Ei, ninguém vai te examinar não, meu irmão. Isso é fórum íntimo. Mas esse fórum íntimo é de tamanha dimensão que não permite que você não participe, porque está engasgado. Não, meu amado, coloque esse engasgo aí no trono do Cordeiro, porque há um justificador por mim e por você, Cristo Jesus, o Senhor. Você não pode, não venha com desculpas, porque não tem base bíblica para isso. O que Paulo fala sobre a condenação de participar é do contexto da igreja em si, até porque era bastante interessante. 1 Coríntios, nós passamos muito rápido, mas era uma balbúrdia a Santa Ceia do Senhor. Examinai e participe. Examine e participe, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor é para a sua própria condenação. Mas nós temos um advogado que é Cristo Jesus. Portanto, participe, meu irmão, participe. Nós vamos orar depois do ministério, né, da continuidade. Senhor, temos o pão, temos o cálice, mas nós temos a Tua presença. Portanto, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações. Nós não podemos ficar engasgados, porque nós temos um libertador. Senhor, não permita que o nosso adversário, que é acusador, sobrepuje o que Jesus fez no Calvário,
através do seu sangue e do seu corpo. Ajuda-nos a entendermos que podemos ter dificuldades, mas a compreensão é para que nós o façamos em memória de Ti. Portanto, a Tua palavra já nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, não há condenação. Nós Te louvamos pela participação dos Teus servos, que a Tua poderosa mão esteja sobre a vida de cada um, em Cristo Jesus. Amém. Você pode e deve participar lado oposto do centro, porque o centro é para nós voltar. Você pode vir e participar. Pode e deve participar membro de qualquer igreja evangélica. Esse qualquer não é diminutivo. Esse qualquer é aquele que estão centrado na palavra. Tem que estar, a igreja tem que estar centrado na palavra e não nos meus conhecimentos e sofismas. É na palavra. Você pode se levantar, vem pelas... Fica à vontade, Joaquim. Presbítero Lindolfo. Cadê o Lindolfo? Tá, tudo bem, pode descer. Ajuda aqui. Sua glória, morreu.
engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Ele é. Tu és Jesus, Filho de Deus. Igreja, sente um instante, ok? Então vocês vão ficar em pé. Você tem o pão, você tem o cálice. Traga à memória o que o Senhor fez por mim e por você. Não crie isso um ritualismo, mas é para que nós nos examinemos, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e nós temos que entender que nós estamos numa guerra, excessivamente numa guerra. Você vai fazer em memória dele até que ele venha para nos buscar. E ele virá, porque esta é a promessa dele. O Senhor Jesus não é sistema financeiro de habitação, mas ele diz com bastante clareza: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, porque vou preparar um lugar para onde eu estiver, vós também vai estar. E ele não é sistema financeiro. Ele foi aquele que justificou no Calvário, como diz o hino do Inário: Calvário de vergonha e dor. Foi o que ele fez por mim e por você, através de João 3,16. Amor intenso, de tal forma que eu e você podemos estar cantando: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, comamos e bebamos. Não se transformará em nada. O suco de uva continuará sendo de suco de uva, mas a simbologia é que nós fazemos em memória dele até que ele venha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Deus, toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus. Tu és Filho de Deus. Nós te louvamos por esse momento, Senhor, em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé? Eu creio que o meu presbítero Dudu esqueceu um anúncio. Quinta-feira nós não teremos estudo bíblico. Quinta-feira é o jantar dos casais, o jantar dos namorados. Eu creio assim, como eu recebo, você deve receber. Você tem que dar o seu RG e a placa do automóvel que você vai. Nós vamos por uma organização militar que tem normas, e nós precisamos seguir normas, irmãos. Então tem sido pedido que, além de você acertar a parte financeira, o seu RG, o seu e da sua amada, tem que estar lá. Não vamos pagar o mico de chegar
na guarita, no portão da entrada, seu nome não está lá porque você não deu. Está sendo batido a placa do seu carro e o seu RG tem que estar lá, já constando. Há um hino que a gente canta que diz: quando enfim fizer a chamada, lá estarei. Então teu nome tem que estar lá, tem que estar lá. Eu gostei desse relógio, irmão. Isso é um caguete tremendo, né? Terminei no tempo certo, exatamente igual de manhã, igual das 6. Senhor, nós vamos voltar para os nossos afazeres. As nossas crianças vão para a escola, mamãe e papai levantam cedo para arrumá-los, mas Senhor, vai com eles, protege os nossos filhos, Senhor, nesse mundo caótico que nós estamos vivendo, onde o homem está distante de Ti e Tu tão perto dele. Para o nosso trabalho, Senhor, ajuda-nos a termos comportamento digno de um povo cristão. Ajude-nos, ó Deus, a entendermos que nós somos transformados pelo poder do Evangelho. Ajuda a não termos resquício, ó Pai, do velho homem em nossas reações, de um deboche, de uma pergunta que você sabe a resposta e a pessoa também. Ajuda-nos, Senhor, no nosso trabalho, na nossa escola, Senhor. Ajuda-nos, Seu Espírito Santo de Deus. Vai conosco e que a maravilhosa graça de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, meu amado irmão, esteja sobre a tua casa, sobre o teu trabalho e serviço, no trânsito e no teu dia a dia, até do lazer, até que Ele venha, para a glória do Seu nome, em Cristo Jesus. Amém.